Pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês estão aqui porque querem ver a minha resolução, então, do simulado 3, explicando cada questão aqui, certo? Eu passei o gabarito para vocês, então agora é hora de explicar cada questão. É claro que aqui, sendo bem objetivo sempre, né? Vocês sabem que esse tipo de simulado com questões voltadas para o modelo do Enem, ele vai ter texto, ele tem uma contextualização, algumas vezes mais próximo da nossa realidade, às vezes não, e com isso ele quer alguma coisa química em relação àquele texto citado anteriormente. Então, na questão 1, o foco seria a mineração, fala então da questão dos ppms, da quantidade que a gente tem daquilo lá dentro, mas no final desse texto, ele diz o seguinte: organizando em ordem crescente de tamanho, os íons maiores do que o lítio, citados no texto, têm-se. Então ele quer saber quais são os íons em ordem crescente que são maiores que o lítio. Aí, então, a gente volta no texto e vê quais foram esses íons ou esses elementos citados. Então, se o lítio era o foco, né, ele que era o foco na questão, a gente tinha que ver quais eram os demais. E ele descreve isso em algum momento. E com isso a gente sabe quais são. Sendo assim, é o sódio, o magnésio e o potássio. Então ele, na verdade, gostaria que vocês soubessem aonde ficam e, consequentemente, ele te fornece o número atômico. O sódio é 11, magnésio é 12 e o potássio é 19, o que nos ajuda para que a gente saiba a região em que eles estão na tabela. Só que se ele fala o cátion deles, bom, dá na mesma do que se pensar no íon, porque todos são metais. Se todos são metais, a gente tem que analisar qual é a ordem de tamanho. E sendo que o potássio tem número atômico 19, quer dizer que ele tem um raio maior. Então, o potássio tem o maior raio dos três. Depois disso, obviamente, tem que ser o sódio, pois está no mesmo período do que o magnésio. O magnésio e o sódio estão no grupo 1 e no grupo 2, e o menor dos três é o magnésio. Ah, mas o magnésio tem um número atômico maior. Ok, mas isso não significa diretamente o tamanho, porque se ele pediu o íon, ele está focando no sódio mais um no caso, e o magnésio, para se tornar íon estável, tem que ser mais dois. Consequentemente, o raio do cátion mais 2 ele é menor do que o do sódio mais um. E, consequentemente, a gente tem a resposta em ordem crescente. Potássio está na direita, o último dos três, depois é o sódio e depois é o magnésio. Aqui a gente tem um pouco de propriedades da tabela, porque fala dos raios iônicos, mas ele está comparando os metais. Então, é uma questão bem objetiva, né? Sabe onde eles ficam na tabela, vantagem. Não sabe onde eles ficam na tabela, bom, aí tu vai olhar pelo número atômico. E deveria saber que sódio fica do lado do magnésio, número atômico do lado, e que quanto mais para a esquerda, maior o seu raio em relação ao período. Então, o sódio tem um raio maior que o magnésio, se os dois são elementos ou se os dois são ou estão na forma de cátions. Certo? E essa era a questão 1, letra C, como gabarito. A questão 2 foca na teoria evolutiva dos modelos atômicos. E ele começa já de cara falando que interruptores brilham no escuro. Quando esse texto aparece, interruptores brilham no escuro, vocês, meus estudantes, meus alunos, sabem que direto eu falo disso quando eu explico a teoria que justifica por que que os elétrons estão brilhando ou não, o que que faz isso acontecer. E aí ele te dá um contexto todo aqui, fala que é um composto fosforescente. Então, em todas as aulas que eu explico o modelo de Bohr, eu explico a diferença de fosforescente e fluorescente. Depois disso, ele diz que tende a acontecer que os elétrons vão né, pular e retornar e coisas desse tipo, justificam o porquê que algumas coisas apresentam cores ou não. Depois que tu lê um texto como esse, tu tem que se perguntar assim: bom, é muito fácil essa questão ou tem alguma pegadinha? E não é, é muito simples mesmo. Uma prova de vestibular como o Enem,
ele não tende a dificultar muito caso caia modelos atômicos. Não, ele tentou aqui, eu tentei montar uma questão que contextualizasse com algo da nossa vida, e os interruptores, as chavezinhas que ligam e desligam as luzes, às vezes brilham e tem a ver com isso. O modelo que justifica essa teoria é o modelo de Bohr, o modelo que explicou por que os elétrons pulavam e retornavam e que com isso emitiam luz. Já na questão 3, a gente entra numa questão problemática, uma problematização, e que o foco é inorgânica. Então ele foca na pirita e diz que formação frequente de grandes volumes de pirita, então ele diz para te olhar essa substância aqui, são uma variedade de minerais e que tudo mais, mas que a formação em soluções ácidas ferruginosas, ó, aqui ele tem uma orientação, certo? E que com isso são feitas as drenagens ácidas das minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado e assim ele justificou. Aí ele diz, em contato com o oxigênio, a pirita sofre reação de acordo com a equação. E aí vem a problematização, que é aquilo que o Enem espera de vocês. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, que é uma drenagem ácida dita anteriormente, qual é a substância que vocês recomendariam para resolver esse problema ou para minimizar esse problema? Bom, e para a gente saber esse tipo de questão, a gente tem que conhecer as substâncias. E aí a gente pensa o seguinte, se eu tenho uma drenagem feita em um sistema ácido, eu preciso de uma base. Ou de uma base, ou de um óxido básico, ou de um sal básico, certo? Então, eu tenho 3 possibilidades de respostas possíveis. Uma base, ou um óxido básico, ou um sal básico. Então, dentro disso, eu tenho que olhar as opções que a gente tem nas alternativas. Sulfeto de sódio, Na2S. Esse indivíduo, a gente tem um sal, mas a substância, entre aspas, não é a mais recomendada, porque vem de uma base forte. E isso eu comentei com vocês durante as aulas. Por quê? Porque ele é um sal básico? Sim, ele é um sal básico. Ele vem do NaOH e ele vem do H2S. Esse aqui é uma base forte e esse aqui é um ácido fraco, desculpa, ácido fraco. Então, esse é um sal do tipo básico. Porém, não é o que eu gostaria como resposta pelo simples fato de formar NaOH em água. E isso é uma base forte, vai matar o solo. Não é ideal quando colocar uma base forte. Um sal que a origem veio de uma base forte, não é o que a gente espera. O cloreto de amônio, ele é o contrário. Para quem esqueceu, o cloreto de amônio eu vou botar aqui, ó, NH4Cl. O Cl vem do ácido forte e a amônia vem, então, do hidróxido de amônio, uma base fraca. Então, esse é um sal ácido, não é o que a gente procura. A gente procura um sal básico. Então, essa está fora. Então, a A está fora porque não pode ser NaOH, a origem. AB não pode ser porque eu tenho um sal ácido. Dióxido de enxofre é o CO2, que é um óxido ácido, não pode ser. Dióxido de carbono é um óxido neutro, então ele sendo neutro, ele não reage em sistema de água e não vai sofrer uma reação de neutralização com o ácido. E aí só nos sobra a resposta correta, a letra E, que é o carbonato de cálcio. Então, o CaCO3, ele sim, ele vai ser um sal de característica básica, formado por um metal do grupo 2, essa base, e isso não é tão forte, não é tão intensa quanto uma base formada por um metal do grupo 1. E essa é a resposta. Geralmente, pessoal, quando a gente tem uma questão envolvendo solo, mineração, extração, neutralização, a resposta tende a colocar alguma substância de magnésio ou de cálcio, ou um óxido de cálcio, um carbonato de cálcio, e isso com o tempo vocês vão acostumando, que é sempre assim, sempre é esse tipo de abordagem. Tá? E está aqui a situação. Solo ácido neutraliza com sal básico, principalmente carbonato ou óxido de cálcio. Questão 4 tem a ver com acidez, basicidade e indicador ácido-base. Na prova do Enem,
Naturalmente, quando eles colocam questões de indicadores, eles não querem que tu saiba de cor. Eles vão colocar uma tabela, e aqui vocês estão vendo que tem uma tabela que indica o que é um ácido em cada um dos indicadores e o meio básico, qual é a cor em cada um dos indicadores. E aí o foco da questão era que se vocês tinham noção do que era um ácido, uma base de cada uma dessas substâncias. Leite de magnésia, na substância A, é o MgOH2. Então, essa é uma base. Suco de limão, bom, esse é um sistema ácido. E soda cáustica é NaOH, também uma base. Só que aí, na reta final, ele indica o cada coisa, o cada comando que ele quer. Ele diz o seguinte: após o preparo, o estudante adicionou no recipiente a fenolftaleína. Beleza. O que o A é? O A é uma base. Bom, A, uma base fenolftaleína. Que cor vai ter? Vai ser uma rosa. Beleza. Então, eu risco a letra B, a letra C e a letra E. Por outro lado, a substância B, ele, por mais que seja um ácido, ele diz que vai usar o suco de repolho. Então, o suco de repolho no sistema ácido é vermelho. Então, é assim que a gente analisa esse tipo de situação. Se ele é vermelho, não me resolve nada, porque a A e a D continua certo. E a terceira, na substância C, ele usou o azul. Só que o sistema C é uma base, e sendo o azul de bromotimol, ele vai ser azul. Então, a cor indicada vai ser cor azul, letra D. Esse tipo de situação já caiu em alguns anos, faz tempo que não cai, mas eu sempre tento botar alguma questão para manter assim, ó, viva essa informação com vocês e que vocês se sintam capazes de entender como se resolve esse tipo de situação. Questão 5. Questão 5 fala de questão da atmosfera, poluente, não poluente, origem da matéria, questão de ambientes, né, urbanos, industriais, e aí o resultado disso seria compostos de dióxido de enxofre que são prejudiciais à saúde, e aí vem a pergunta, né, ou a constatação, em relação aos SO2, e sua estrutura molecular pode-se afirmar que trata-se de um composto que apresenta. Então, na realidade, ele queria saber se tu tinha domínio um pouco mais aprofundado sobre o SO2. E aí ele diz ali, as ligações são covalentes, polares ou não, e assim por diante. Então, se ele focou nisso, a gente tem que retomar. Se ele falou ligações, pessoal, eu sempre falo isso. Ligações envolvendo átomos diferentes, ela é polar. Polar. Então, não interessa átomo central, não interessa se tem sobra de par de elétrons ou não tem, ela é polar. Então, a gente já arriscaria aqui a letra B, a letra D, e aí a gente vai para o resto. E ele queria a geometria. Em geometria do SO2, o enxofre tem par de elétrons livres no átomo central. Então, ela gera um ângulo. Ou ela seria linear ou ela seria angular. E por isso, então, que a resposta é letra A. Bem objetiva, conhecimento de causa, dois assuntos diferentes em uma mesma questão. Seria, então, a polaridade e a geometria. Tá? Uma coisa bem marcante assim, né? Questão 6, ela fala das teorias modernas de ácido e base, e aí ele te dá duas reações, mas ele tem que ler bem o contexto da questão 6. Ó, de acordo com o conceito ácido-base de Lewis, em, então quer dizer, na reação 1, a amônia é classificada como o quê? Bom, pessoal, a amônia, né, a gente tem que lembrar, NH3, sobra par de elétrons no átomo central, e se sobra par de elétrons, ela é um potencial doador. Então, ela sempre será uma base de Lewis, tá? Base de Lewis. Então, a gente já consegue riscar a letra D e a letra E. E aí eu continuo. De acordo com o conceito ácido e base de Brauss e Lowry, a amônia é classificada em 1 e em 2, respectivamente, como fulaninho e fulaninho como resposta. Então, vamos olhar. O que Brauss de Lowry falava? Que uma base ou um ácido tinha que envolver o próton. E aí a gente olha o antes e depois aqui da amônia e vê o que vai acontecer. E ela vai receber um próton. Então, o NH3 recebendo um próton, essa é a definição de uma base. Então, sendo uma base, acabou a letra B, mas a gente vai continuar explicando. E na segunda, então, reação, tu tem de novo o NH3, e aí a gente olha o que vai acontecer com ele. Ó. Ele vai virar NH2, quer dizer que ele vai perder o hidrogênio.
quem perde um próton é considerado um ácido. Então, na segunda reação, essa amônia, de uma forma especial, está se comportando como um ácido, e na reação 1 como uma base, porque na teoria de Braunsted-Lowry é preciso observar o que vai acontecer após a setinha. Então, eu preciso ver se ele vai receber ou ele vai doar o H+. E se isso acontecer, quem doa é um ácido e quem recebe é uma base. Tá? Então, está aqui a questão, sempre bem técnico, bem teórico, mas dá para acertar. Com calma, dá para acertar. Questão 7, então, é uma questão que envolve separação de misturas, contextualiza com a cana, contextualiza com a produção brasileira de açúcar e, consequentemente, do álcool etílico, hidratado e tudo mais. Ele dá o esquema da obtenção do álcool e depois pergunta qual era o processo que acontece na etapa 1 e o da etapa 4. Então, se a gente analisar, a gente tem cana-de-açúcar, sofre uma moagem e separação do bagaço, e aí vira a garapa. Ele quer saber qual é o nome desse processo. Bom, se eu tenho bagaço, pessoal, é igual uma laranja. Se eu comer o bagaço, né, se eu espremer a laranja, eu tiro o suco, fica o bagaço. Se está tudo junto, eu tenho que filtrar. Eu não quero esse bagaço, eu quero recolher essa parte que eu tirei o suco da cana e deixei o bagaço só. E o nome disso é filtração. Então, como é que eu tiro, né, sólido, líquido, filtra. E no sistema A4, que é a reta final, separação dos componentes mais voláteis. Então, tu tem o vinhoto e o álcool hidratado. São dois líquidos. Então, se eu tenho dois líquidos, nada mais, né, compatíveis, miscíveis, eu deveria, então, fazer uma destilação. Porque não fracionada, pelo simples fato de ser dois compostos apenas, eu posso fazer uma destilação simples. Se tivesse uma mistura de muitos componentes diferentes, aí eu poderia fazer a fracionada. Tá? Mas de acordo com as alternativas, isso só cabe a resposta de letra E. Já na questão 8, a questão 8 eu cometi algum equívoco aqui, que na hora que eu criei a questão, ela não ficou com muito sentido. Porque quando eu fui analisar depois e fazer o gabarito certinho, eu fui ver assim, ó, xenônio 4F14, 5D10, 6S2. Então, quer dizer, tá difícil de entender o que significa isso, né? E aí ele diz, era difícil de se sentir um pouco angustiado. Considere que o xenônio, representação do elemento 54. O exemplo que o autor compara com o erro do computador é, na verdade, distribuição eletrônica de quem? Então, na realidade, essa questão não tem nenhuma explicação muito coerente. Então, se tu fez e não entendeu, eu vou dizer, concordo contigo, porque ela não ficou clara. E aqui, obviamente, se a gente fosse fazer a distribuição correta, deveria ser xenônio 6S2, 4F14, 5D10. Então, eu deveria procurar o elemento que está situado no 5D10. E isso, obviamente, não teria nenhuma resposta possível nas alternativas. Letra A, átomo de berílio possui 4 elétrons, não tem nada a ver. Letra B, átomo de cério tem número atômico 58. O que isso tem a ver com a questão? Nada. O cátion bivalente do bário com o número atômico 56. Tá, mas isso não, ele não é o bário, certo? Então ele não poderia ser. Então essa questão, pessoal, por mais que aqui eu tentei achar uma resposta viável, ela não tem nenhum sentido, tá? Então desconsidere a questão 8. Já na questão 9, fala das tartarugas, né? Tartarugas. Mas aí a gente tem que ler o contexto, tá? Tartarugas com vazamento de óleo, fica toda suja. E aí, em Israel, eles estão recebendo um tratamento com maionese. E com isso, eles conseguem limpar bem o que está acontecendo com as tartaruguinhas. Então, a maionese é eficiente no tratamento das tartarugas, por quê? Por que eles usam maionese? Ela é formada por compostos apolares? Verdade. Que formam ligações de hidrogênio com óleo? Mentira. Não, apolar não forma ponto de hidrogênio. No caso, né, hidrocarbonetos não poderiam fazer ponte de hidrogênio, por mais que uma maionese possa ser um éster, mas enfim, não vai ter ponte de hidrogênio. E o óleo é totalmente apolar, então não faz muito sentido. Letra B, considerada uma emulsão, o que é verdade, a água considerada uma emulsão e interage, ela é considerada uma emulsão e interage com o óleo por
Ô, tô mal, hein? Considerado uma emulsão, a maionese, e interage com o óleo por interações do tipo dipolo induzido. Sim, apolar é sempre dipolo induzido. Então, na hora aí de fazer a correção, pessoal, se tu esqueceu dessa informação, anota. Quem é apolar faz dipolo induzido, tá? Tá aqui, verdade. Letra C, considerado uma substância alcalina, não tem nada a ver, pessoal. Quem é polar ou não, maionese não é alcalino, tá? Letra D, formada por compostos polares, tá fora, não pode ser, é apolar. E letra E, constituída por álcoois que reagem com óleo formando ésteres que são expelidos na urina. Não faz nenhum sentido, né? Não explica por que que é compatível e por que se usa maionese no tratamento e remoção do vazamento de óleo que as tartaruguinhas trazem consigo, tá? Letra B. Questão 10 foca nas armas de fogo, os vestígios que são gerados, essa carga explosiva, te contextualiza tudo, e aí tu tem que ler com calma essa questão, porque ela não deixa muito claro o que ela quer, mas aí no final ela diz: nos testes positivos, ao borrifar o rodizonato de sódio, o que que ocorre? Então, se tu só ler a pergunta, não faz sentido. Então vamos ler lá. Em testes químicos realizados pela perícia forense, a análise química do chumbo consiste na coleta prévia de amostra das mãos da pessoa que supostamente realizou o disparo, mediante a aplicação de tiras de fita adesiva do dispositivo que está lá para isso. Então ele quer saber como que é possível identificar o que acontece com o chumbo com esse indicador que está dentro dessa tira para verificar se essa pessoa foi o autor ou não do disparo. E aí ele diz ali, que quando isso acontece e é borrifado, essa ação acidificada apresenta o espalhamento de pontos de coloração vermelha, o que vai indicar resultado positivo, com vestígios de quem está com a pólvora na mão, que tem chumbo. E ele diz então, esse teste ao borrifar o rodizonato de sódio ocorre o quê? Revelação de gotas de sangue? Não, porque essa pessoa não se machucou. Precipitação de íons sólidos que entram em contato com as tiras de papel? Também não, porque lembrem que eu falei em aula, se formar alguma coloração quer dizer que houve uma reação. E sódio não vai, porque sódio se dissolve, não vai reagir. Letra C. Condensação do sódio entrar em contato com o chumbo presente na atmosfera? Não, porque sódio altamente reativo nunca está sozinho, então ele não vai ficar sozinho. Letra D. Fusão do chumbo que está presente na amostra, formando pontos avermelhados. Lembra, metal chumbo é sólido, nunca vai fundir. Precisa de alta temperatura, a solubilidade dele é baixa, então ele não funde. Isso sobra a letra E. É uma reação de uma substância que tem íons chumbos na mão, formando esse composto avermelhado. Então, vejam, se formou alguma coisa avermelhada, quer dizer que teve uma reação química. E essa opção, essa alternativa, ela diz exatamente aquilo que eu expliquei em aula, falando sempre que se houve uma reação, e ela é uma reação mais complexa, ela vai ter uma substância sólida, ela vai apresentar alguém com alguma coloração como resultado, e aqui falou de cor. E então teve uma reação. E logo é a resposta letra E. Indo para a nossa reta final, questão 11 é aquela questão que a gente sempre sabe que vai estar na prova e é sempre bom eu puxar as orelhas de vocês e colocar em questões de simulado para vocês não esquecerem o processo para fazer o tempo de meia-vida. E nesse caso, nessa descrição desse texto, a resposta é letra A, mas a gente tem que entender como que chega nesse 1,25. E aí a gente tem aqui dizendo que o tempo que passou, e ele diz que a massa que eu tenho é de 160 gramas do cobalto. E aí ele falou qual é a massa residual que vai ter depois de X tempo. E ele deu o que aqui? Meteu com meia vida aproximadamente de 5 anos. Então, quantos anos se passou até 2022? Quantas meias vidas passaram, né? Então, a gente tem que fazer esse cálculo de 1987 até o ano de 2022. Cada 5 anos é uma meia-vida, então são 30 anos, né? 30 anos, ou mais, 35 anos, isso? Então é isso aí, 35 anos
totais que passaram aqui. E logo, se o tempo de meia-vida é de 5 anos, 5 anos, desculpa, tá? Vai dar quantas meias-vidas? 7 meias-vidas. 7 no total, né? E aí, bom, eu vou ter que dividir 160 por 7. Opa, por 2 primeiro, é 7 vezes esse processo, né? Vou dividir por 2, dá 80, vou dividir por 2, dá 40, vou dividir por 2, dá 20, por 2, dá 10, por 2 dá 5, por 2 dá 2,5, e por 2, a sétima vez, 1,25, tá bom? Olha aí, ó. Representação de texto, leitura com calma, né? Aqui espero que vocês tenham feito esse simulado em condições favoráveis, descansados e tudo mais, mas tá aí a explicação passo a passo, tá? Descobre o tempo de minha vida, faz todo o tempo que passou e depois divide pela massa. Questão 32, tabela periódica, Dmitry Mendeleev, o pai da tabela. E aí ele diz, se a tabela tivesse surgido 50 anos depois, na era quântica, que seriam as teorias modernas dos modelos atômicos, talvez ela tivesse uma forma diferente, que foi essa proposta por Charles Janet em 1928. Aí ele quer saber, de acordo com a historicidade, a tabela periódica de Charles Janet se baseou no quê? O que aconteceria atualmente, e nessa época de 28 para cima, que a tabela periódica teria esse formato e não o formato que a gente usa, né, nas provas e tudo mais. Primeiro, a sequência no número atômico, né, não na massa, que é a origem delas. Mas, além disso, eu deveria levar em consideração a distribuição eletrônica, a ordem cronológica da distribuição eletrônica, o que não faz muito sentido. Lembra quando eu explico sempre, né, o porquê que o D volta a 1? Qual é a sequência cronológica da distribuição eletrônica? E aqui ficou claro, ó, aonde estão a sequência, o S, o P, o D e o F. Então, ele está levando nesse desenho a distribuição eletrônica como foco, ó, bloco F, bloco S, o bloco D e o bloco P, e o hélio e o hidrogênio sendo o bloco S. Então, fica claro que nessa imagem ele está considerando a evolução e a distribuição eletrônica acrescido do que sempre foi feito, né? O número atômico, ordem crescente do número atômico. Então, essa é a resposta. Para quem não se deu conta disso, está aí as bolinhas vermelhas para identificar que o foco da imagem foi o quê? A distribuição eletrônica. Então, número atômico é distribuição eletrônica. Letra E. Questão 13, ele te deu duas reações e disse o seguinte, as duas reações que resultam na produção do ácido sulfúrico são classificadas. Galera, questão objetiva, tá? Bem direta. Até essa questão eu botei mais pela questão de termos trabalhado do que de contextualização no nível Enem. Tá? O que aconteceu na primeira é uma dupla troca. E por que não poderia ser simples troca, mesmo tendo aqui o oxigênio sozinho? É que para ser simples troca eu tenho que ter alguém simples depois da seta e não tem. Então isso só nos deixa na condição de ser dupla troca. E na segunda reação, eu tenho um único produto formado, e ter um único produto formado indica que é síntese ou adição. Então, nesse caso, a resposta é a letra D. Não poderia, então, ser a letra B, turma, e todos que estão me assistindo, pelo simples motivo, síntese e adição é a mesma coisa, ok, estaria certo, mas a letra B, deslocamento é uma simples troca, mas nesse caso, na reação 1, não pode ser uma simples troca, porque eu tenho um reagente que é uma substância simples, mas não existe uma substância simples depois nos produtos. E o deslocamento simples troca exige isso. Então, sempre na dúvida, vai na dupla troca, porque tu tem dois reagentes, tu tem dois produtos, e tu tem dois produtos que não são simples. Então, vai na dupla troca que vai estar certo, tá bom? Então, essa é a questão 13. Questão 14 fala a respeito do íon crômio que provoca o câncer. Só que no contexto ele diz que esse íon, onde está a informação chave aqui, ele diz que o íon crômio que apresenta menor raio. Tá aqui o comando para vocês acharem isso.
E o íon que tem menor raio é aquele, se é do mesmo elemento, aquele que perdeu mais elétrons. Aquele que perde mais elétrons. Então, o elemento que, no caso, o crômio, que perde mais elétrons é aquele que a carga é maior. Mais 6, quer dizer que ele perdeu 6 elétrons, então quer dizer que ele vai ter o menor raio em relação aos outros íons. Então, ele vai ser o íon cancerígeno. E aí acabou a questão, tá? Por isso que tem que ser a letra E. E a questão 15, boa questão para vocês confundirem algumas coisas, fala dos astronautas da Apollo, contextualiza com os compostos que estão presentes no solo lunar, e aí depois disso a pessoa se perde, né? Se perde aqui, então, por que que a poeira não tem cheiro? Ninguém sabe. Olha só, ele termina de um jeito bem esquisito, mas aí vai o comando. Considere os números atômicos tais e a pergunta vai ser: os compostos que compõem a poeira lunar são classificados como o quê? Aí você tem que voltar no texto. Quem são os compostos que estão... Ó, já a poeira anular, aí tá aquela. Esse é o foco. Ó, poeira lunar é composta por pequenos grãos de dióxido de silício, óxido de ferros, aí tem vários, ou cálcio na forma de óxido, óxido de magnésio. E esses em azul são os compostos que ele quer que tu diga que tipo de interação faz entre os átomos. E todos eles vão envolver metais ou semimetais, no caso do dióxido de silício, que vão considerar um tipo de interação iônica. Eles não são inorgânicos, né? Mas eles não são inorgânicos, Rafael, não poderia ser letra B. É, tudo bem. Mas o problema é que não é o foco da questão, porque dentro dessa situação, ó, uma substância que é uma misturada com nitrocelulose e nitroglicerina. Então ele diz por que poderia ter cheiro. Não faz muito sentido ser inorgânicos, e sim iônicos, tá? Metálicos não pode, orgânicos não, porque são o oposto disso, e covalentes tampouco, porque metal e ametal vai tornar essa resposta inorgânica de forma mais coerente. Se tu marcou letra B, entendo compostos inorgânicos, porque não envolvem carbonos, mas dentro desse tipo de situação, a classificação não é orgânico e inorgânico, e sim que tipo de interação com os átomos são, qual é a classificação de união atômica e interatômica, né? No caso, dentro dos átomos, então, inorgânico, tá? Não poderia ser, logo, só iônicos. Covalentes não são, porque não são a metal e a metal, ou hidrogênio e a metal, só metal e a metal iônico, tá? Então tá aí, questãozinha bem complicadinha, assim, de definir a resposta correta, e aí a gente chega no final das explicações desse simulado 3, que é um simulado específico sobre o livro 1. O próximo vai ser um simulado completo, com toda a parte da físico-química, com química orgânica também, e até o próximo, então, próximo simulado com a correção comentada, certo, pessoal? Abraço, bons estudos, tamo junto sempre. Tchau.